Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na primeira edição, plantão glorioso para a gente falar sobre Santiago Rodrigues. Santi Rodrigues, um dos grandes nomes da Liga Norte-Americana, MLS, pode sim estar vindo para o Botafogo. Muitas fontes diferentes afirmam que o jogador está empolgado com a possibilidade. Agora é saber como o Botafogo e New York City vão tratar a questão dos valores, mas já há uma empolgação por parte do jogador, segundo a própria imprensa sul-americana. Vamos falar também sobre essa novela que se estende, mas ontem eu falei assim, até o momento não tenho notícias sobre essa reunião aí com o Mancini, então foi lançar o vídeo e veio a informação da reunião com o Roberto Mancini. Enfim, John Textor, acho eu, que encerrou o período de entrevistas. Quem são os treinadores que estão aí liderando esse processo? Ainda não sei. Parece que o Roberto Mancini é o plano A. A gente vai falar sobre isso. Também tem jogo daqui a pouco do Botafogo e tem uma novidade para você hoje aqui no canal Gigante Glorioso. Depois da vinheta. Bom, meus amigos, minhas amigas, quero agradecer demais a audiência de vocês, tá? Hoje garganta tá penando aqui, né? Tô cuidando para que hoje, às 18 horas, possa estar aí pelo menos 80%. 100% eu sei que eu não vou estar, mas 80% pra gente iniciar uma temporada aqui no Gigante Glorioso de bate-papo com vocês através do nosso podcast. É o Fogocast com o GG. Vai estrear hoje, 18 horas. Aproveitar aquele aquecimento de Botafogo em Nova Iguaçu. Critica o treinador por botar força máxima e moça bonita. Não, tem que ser isso mesmo. Então, enfim, às 18 horas hoje o encontro marcado no Fogocast com o GG aqui no nosso canal Gigante Glorioso, tá certo? Teremos convidados especialíssimos como os meninos, os caras que comandam o fogão do meu coração, Gabriel, Gustavo, enfim, estarão lá batendo um papo conosco. E imperdível, hein? Mas vamos falar de Santi Rodrigues? Vai que até as 18 horas já está fechado, a gente tem mais coisa boa para falar, né? O Santi Rodrigues, a negociação é a seguinte. Na noite de ontem, pintou essa notícia, a gente já tinha fechado aqui o nosso editorial, né? Afinal de contas, também precisamos dormir, né? Então já havíamos fechado o nosso editorial aqui e buscamos informações, tentei em contato inclusive com o representante do jogador, tá? Para falar sobre esse assunto, sobre essa proposta. E ao que tudo indica, o Botafogo e o New York City já estão numa fase avançada da negociação. O jogador está empolgado, é uruguaio, bom jogador, Santiago Rodrigues, tem jogos pela seleção do Uruguai, mas já há algum tempo é um dos grandes nomes em termos de qualidade técnica e números da MLS. Até na época do Almada, jogando na Liga Norte-Americana, o Santi Rodrigues era um jogador que dividia atenções, né? Muita gente falava, mas para que trazer o Thiago Almada se poderia trazer o Santi Rodrigues, que é muito mais jogador, tal. Se é muito mais jogador ou não, o que a gente tem do Santi Rodrigues são estatísticas, números e, é claro, lances que vocês já devem ter visto, né? Geniais do Santi Rodrigues. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, a negociação está correndo bem, em estágio avançado, o jogador falou que quer se transferir para o futebol brasileiro mais competitivo, quer ter mais visibilidade, brilhou e muito com a camisa do New York City e vê com excelentes olhos essa possibilidade de se transferir para o Botafogo, tá? Isso a própria imprensa sul-americana, uruguaia, argentina, brasileira falando, ontem foi o Thiago Franklin que falou, hoje vários outros meios de comunicação falando. E eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que é intermediária aí, sempre, né, intermediária de negociações envolvendo o Santi Rodrigues, já conversou com o Cruzeiro, né, conversando com essa pessoa, já teve Cruzeiro, já teve até Vasco da Gama, Corinthians, vários clubes que buscaram a composição para levar o Santi Rodrigues para o futebol brasileiro, para o futebol de Minas Gerais, São Paulo. E o Botafogo é quem mais está se aproximando nesse momento em negociações avançadas, tendem a ter um final feliz para a torcida alvinegra. Pelo menos essa é a informação que a gente tem até o momento. E aí eu quero falar um pouquinho sobre o Santiago Rodrigues, né? Porque eu sei que é difícil acompanhar a MLS, tá? Eu sei que é difícil acompanhar
e por isso eu não posso cobrar você de não conhecê-lo, tá? Então vou falar um pouquinho sobre ele, mas antes, quais são os números dessa proposta, os valores? 15 milhões de dólares por 70% dos direitos envolvendo o Santi Rodrigues, tá? Essa informação é do perfil Futebol al 100%, que foi quem trouxe inicialmente, tá, a informação, ok? Obviamente, um jogador que tem se destacado na MLS, teve convocações recentes para a seleção do Uruguai, tem 11 jogos com a seleção do Uruguai, e esse perfil, que é especializado aqui em futebol internacional, considera a proposta do Botafogo muito boa e vê que o Botafogo está se aproximando aí de ter o Santiago Rodrigues. Beleza, agora vamos a quem é Santi Rodrigues. É um excelente, eu posso dizer para vocês, né? Pelo que eu acompanhei na época do Thiago Almada, quando o Thiago Almada veio para o Botafogo, a nossa equipe se debruçou sobre os números de meias, né? De meias barra pontas que jogavam na MLS. E o Santi Rodrigues tinha números até melhores do que o do Thiago Almada em algum momento da temporada. Então eu digo para vocês, Santi Rodrigues é um excelente ponta que joga também como meia. Se a ideia do Botafogo é ter um substituto para o Almada, o caminho é esse. Esse é o caminho, Santiago Rodrigues, tá? Ele se destaca não só na criatividade, mas em várias métricas. Ele tem muitas métricas interessantes. Claro que as métricas criativas são o maior destaque do Santiago Rodrigues, né? Tem desarme? Tem desarme, combatividade, tal, tem. Mas as métricas criativas, elas se destacam em várias nuances, né? É um jogador que, apesar de marcar gols, até de forma considerável, né? É um ponta barra meia. Mas ele marca gols. É um cara que marca gols em bom volume e é um ponta também muito construtor, como era o Thiago Almada. É um construtor de jogadas, né? Ele tem como qualidade a boa capacidade de drible, boa capacidade de passe, excelente cruzamento, além, é claro, de boa finalização dentro e fora da área. Da mesma forma, quando a gente analisou o Thiago Almada, era um jogador que oferecia isso também, né? Mas ele costuma agir como, apesar de ter excelente finalização de dentro e fora da área, ele costuma agir realmente como um garçom, tá? Eu vou pegar aqui as métricas do desempenho do Santi Rodrigues, tá? Na temporada. O Santi Rodrigues, dentro de uma média da Liga Americana de 1,47 em passes longos certos, o Santi tem 1,20. Ele se aproxima muito, né, da média da Liga em passes longos, tá? Agora, em passes frontais certos, ele está acima da média da Liga, que é a especialidade do Santi Rodrigues. Joga com a bola grudada nos pés, é um jogador de dribles curtos, bola grudada no pé, muita velocidade, muita criatividade e o passe frontal. Ele tem 8,57 de passe frontal certo e a média da liga é 7,76. Passes progressivos certos, ele também está acima da média da liga. 5,85 a média do Santi e a média da liga é 4,89. Duelos ofensivos ganhos, ele está muito acima da média da liga, 6,92, quase 7, e a média da liga 3,5, então quase o dobro da média da liga, tá? Pisadas na área, como eu falei, o Santi Rodrigues faz gols, sim, mas é um cara muito mais construtor de jogadas, então a média de pisada na área é 2,06 e a média da liga é 2,22, tá? Dribles bem-sucedidos, é um jogador driblador, 3,28 e a média 1,21, tá? São alguns números, tá? Alguns números, por exemplo, interessante aqui, assistência para finalização, ele tem 1,76 e a média da liga é 1,50. Passe no terço final, passe certo, 4,25 e a média da liga é 3,88. Então ele está sempre à frente da média da liga em que ele disputa. Para um jogador, para chegar e jogar no Botafogo, no Campeonato Brasileiro, você só pode contratar alguém que esteja acima da média da Liga Norte-Americana. E vamos rechaçar essa ideia de que a Liga Norte-Americana é uma liga muito inferior, que eu já falei para vocês aqui 70 milhões de vezes. Só no Botafogo, Almada, Savarino e Gregore. No Campeonato Brasileiro,
Thales Magno no Corinthians, hoje talvez o maior destaque do Corinthians, né, ao lado do Depay. O Luiz Araújo no Flamengo, ano passado vinha se destacando muito antes da contusão. Então já passou um pouquinho, né, essa ideia de que a Major League Soccer não fornece, não tem condições de fornecer qualidade, jogador de qualidade para o futebol brasileiro, tá? Então, o que eu considero uma boa contratação, uma grande contratação ou uma excelente contratação é um jogador que tenha nas suas métricas médias maiores do que as médias da liga. Isso pode mostrar que ele tem desempenho sim para atuar numa liga mais competitiva como é o Campeonato Brasileiro, tá? E ele tem números muito próximos do Thiago Almada quando jogava lá no futebol norte-americano, no Atlanta, e eu considero de verdade o Santi Rodrigues como um jogador com uma capacidade melhor de se desenvolver a curto prazo do que o Thiago Almada, e olha que o Thiago Almada foi muito bem. Vamos analisar a temporada 2024, tá? Em 2024, como foi o Santiago Rodrigues pelo New York City. Um jogador novo, tem 24 anos ainda, tem 40 jogos pela equipe norte-americana. Vocês veem que é baixinho, né? Baixinho como o Thiago Almada. 16 gols, 6 assistências em 40 jogos, né? Então ele tem mais da metade aí de participações em gol envolvendo os jogos, a média dele é mais da metade de participações decisivas em gol. 160 minutos para participar de um gol, 19 grandes chances criadas, 89 passos decisivos, isso é um número muito acima do normal. 105 dribles certos e olha, 60 desarmes. Como eu falei para vocês, é um jogador que se destaca em métricas diferentes. Até em desarmes o Santi Rodrigues se destaca. E a nota SofaScore dele, a média 7,55, uma média muito alta, um jogador de seleção uruguaia e jogando no Botafogo. Pode ter aí grande destaque, atuando pela ponta e pelo meio, exatamente a faixa de campo que fazia o Thiago Almada. Agora é torcer para dar certo. Bom, vamos lá, falar da novela de treinador, né, que você obviamente já está saturado, eu também, mas eu tenho que te passar as informações, né? Essa informação é do portal GE, de que a reunião de John Textor e Roberto Mancini foi um encontro pessoal lá na França, né? Isso aí vocês já estavam sabendo. Já havia conversas anteriores entre eles, mas não pessoalmente, não tiveram oportunidade de se encontrar. E John Textor crê que houve um retorno positivo do italiano. O que é o retorno positivo, eu não sei, tá? É claro que o John Textor, se ele está falando que teve um retorno positivo, é porque a ideia de treinar um clube no Brasil, morando no Brasil, numa cidade como o Rio de Janeiro, acho que tudo isso está posto, tá? Porque não faz sentido dizer que houve um retorno positivo. Não, mas não falamos ainda sobre Botafogo. O retorno positivo foi sobre o bolo de cenoura. Aí é complicado, né? Então eu acho que o John Textor tenha afirmado que o retorno foi positivo. Acredito que seja para que o Roberto Mancini seja treinador do Botafogo. Senão não há sentido em dizer que a conversa foi boa, né? Não há proposta oficial ainda, segundo o GE, tá certo? Com valores definindo ali salário, bonificação, tal. O GE ainda diz que John Textor entrevistou diversos técnicos, eu sei de alguns, tá? Diversos técnicos, não sei o que seria diversos, mais de 3, mais de 4, 5, sei. Eu sei que 3 treinadores certamente foram entrevistados e eu já falei para vocês aqui quais foram eles. Tá? Na época, Roberto Mancini, Tite, esses nomes não compareciam ainda. Tá? E o portal encerra aqui a reportagem dizendo que o John mantém a calma na escolha do técnico, que é um profissional que abraça o projeto do Botafogo em sua totalidade. Não vou falar de Roberto Mancini mais uma vez, só quando fechar a gente fala, tá? Mas vocês precisam saber que nesse momento, na cabeça do John Textor, pelo menos é aquilo que apurou o GE, houve um retorno positivo do treinador italiano. Bom, no final da noite, brincadeira, né? Jogo em Bangu, 21 horas e 30 minutos, é brincadeira. Mas hoje tem Botafogo, provavelmente uma escalação de força máxima, né? E é claro que esse assunto, além de outros que pintarem na tarde de hoje, vai ficar para o nosso podcast, o Fogocast com GG, hoje às 18 horas, aqui no nosso canal,
convite está feito, a gente conta muito com vocês, beleza? Beijo grande no seu coração, saudações alvinegras, fui.